thank you and hello to everyone participating in this fantastic event. Olá e muito obrigado a todos participando desse evento. Eu peço mil desculpas que eu não pude estar aí pessoalmente, especialmente como o Rio de Janeiro é uma das minhas cidades preferidas no mundo. Eu sei da minha experiência anterior trabalhando com o prefeito Eduardo Paes, que as cidades no mundo inteiro estão impressionadas com a sua liderança e fico muito feliz de fazer parte desse evento. O que vocês estão fazendo agora no Rio, acho que é muito importante, num momento muito interessante. Na semana passada, numa cidade vizinha, que eu não vou dizer qual cidade foi, foram 5 mil visitantes, 130 palestrantes, 30 deles internacionais e 60 expositores que se juntaram à Green Build Brasil. O interesse local na Green Building hoje é impressionante, que é a razão pela qual nossa rede de 100 Green Building Councils e seus membros, aproximadamente 27 mil empresas, no mundo inteiro estão agora crescendo numa taxa impressionante dia a dia. Em todo o sul global e o norte global, nós estamos possibilitando prédios verdes e comunidades sustentáveis ao recompensar a liderança, classificar os prédios, mudando as políticas e comunicando os benefícios dos edifícios verdes. Mas o que é um edifício verde e por que ele importa especialmente para vocês cariocas quando pensam no seu futuro de longo prazo, os 500 anos? Um edifício verde, na nossa opinião, tem várias características. A primeira é de que tem uma abordagem inteligente para a energia. Um prédio verde, seu desenho cria eficiências energéticas para minimizar o uso na medida do possível, mas também integra tecnologias renováveis e de baixo carbono, até mesmo aquelas bastante simples. E os prédios verdes não são apenas com relação à energia, tem também eficiência de água, protegem os nossos recursos importantes de água e minimizam também desperdício e maximizam o verde, mantém a nossa paisagem verde e reconhecem o ambiente urbano que deve preservar a natureza e garantir a diversidade na vida selvagem. Também precisam ser resilientes, que eu sei que é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, adaptando um ambiente que está em constante mudança, mantendo as pessoas e as propriedades seguras nos riscos que temos da segurança das mudanças climáticas, como enchentes e outros desastres naturais. E com tudo isso, os prédios precisam manter as pessoas felizes e saudáveis no seu desenho. Então, na nossa opinião, isso é o que são os edifícios verdes. Os edifícios verdes são importantes de muitas formas, mas essencialmente são importantes para o nosso futuro de longo prazo e a nossa capacidade de nos mantermos nesse planeta de forma sustentável. Os prédios envolvem hoje 80% das emissões globais de gás de efeito estufa. Isso pode aumentar até 2030 se mantivermos tudo como está atualmente. Isso é importante. Então, ter o seu papel na limitar os aumentos da temperatura global até 2 graus, o setor de construção civil deve reduzir as emissões em 80 gigatoneladas de CO2 e temos que conseguir o carbono zero até 2050. Não é nada pequeno que tem que ser feito, mas isso é fundamental para a nossa existência a longo prazo. Os edifícios verdes têm mais benefícios também para o benefício a longo prazo, especialmente para uma cidade como o Rio de Janeiro. Alguns exemplos: os edifícios verdes sustentam e geram crescimento econômico sustentável. O setor de construção aumenta o PIB, o setor da construção civil cresce muito em todas as partes do mundo. Esse setor no Rio de Janeiro tem um potencial de ser cada vez mais competitivo. Isso pode ter uma oportunidade econômica importante, mas os edifícios verdes também aumentam a segurança energética e pode reduzir a pobreza de combustível. Cada vez mais a eficiência energética nos edifícios da cidade podem reduzir a tensão na infraestrutura nacional, eliminando a necessidade de construir novas usinas com carvão e outros gases com combustíveis sujos. Reduzindo as emissões e energia dos edifícios, podemos economizar os custos no âmbito nacional. Mas a segurança energética pessoal também é importante. Sabemos que, em muitos casos, as contas de combustível podem ser altíssimas e edifícios com eficiência energética podem manter o custo baixo. Os edifícios também mantêm
valor significativo financeiramente. O que nós vemos nas economias mais avançadas é que os edifícios verdes atraem vendas e também aumentam o aluguel, que reduz o custo de capital e minimizam o risco de regulamentação que pode exigir alterações caras nos edifícios. Então, a longo prazo, os edifícios verdes também são competitivos de um ponto de vista de investidores. Então, é assim que nós sabemos os benefícios dos edifícios verdes, mas o mais importante é como chegar lá. E existem muitos exemplos diferentes em todas as partes do mundo de como é que as grandes cidades, especialmente aquelas líderes nas cidades C40, que o prefeito Eduardo Paes é o presidente atual, melhoram a estrutura da cidade. Mas agora eu gostaria de dar alguns exemplos, começando de onde eu estou agora, em Londres. Eu entendo que o Rio de Janeiro é uma cidade antiga, talvez fundada em 1565, mas Londres, conhecida como Londinian, foi em 1430, então um pouco mais antiga, e já mudou bastante, mas o que é importante sabermos é que 80% dos edifícios aqui em Londres que atualmente existem ainda vão existir em 2050. Londres tem preservação histórica muito rígida e regras específicas para ter certeza que os prédios de vários séculos sejam preservados e renovados. Mas Londres também tem uma estratégia de mudança climática muito ambiciosa de que vão chegar a 60% de redução das emissões até 2025 em níveis de 1990, e a quantidade de edifícios atualmente representa mais de metade das emissões da cidade. Ou seja, para atender essa meta ambiciosa, Londres precisa atender os seus edifícios, especialmente os edifícios existentes. Um dos programas que foram desenvolvidos que pode ser importante para o Rio de Janeiro é um programa chamado Refit. Em 2006, o ex-prefeito de Londres fez um comprometimento para o presidente Clinton num evento C40, e ele fez o comprometimento de renovar 100 edifícios deles mesmos, ou seja, 100 prédios que pertenciam à cidade de Londres. Eles iriam tentar uma nova abordagem usando empresas de serviços energéticos chamado ESCOs, e eles iriam fazer contratos de desempenho energético que basicamente diriam que essas empresas iriam conduzir uma auditoria dos edifícios e iriam avaliar o potencial de redução energética num período de tempo. Eles então iriam prometer essas reduções energéticas para fazer com que o trabalho fosse feito para implementar essas renovações. E o que aconteceu foi um grande sucesso. 100 prédios foram renovados, mas ao longo dessas renovações, o que aconteceu é que essas empresas desenvolveram uma série de habilidades muito singulares ao fazer a renovação de prédios históricos e prédios muito singulares para a cidade de Londres. Mas então, o que a cidade de Londres fez é contratar um painel dessas empresas, as ESCOs, e disponibilizaram isso para toda a cidade, para que também pudessem renovar os seus prédios e ter acesso a essas habilidades que foram desenvolvidas inicialmente. Hoje, o que aconteceu é que ao longo de 400 prédios foram renovados, que gerou um investimento de quase 70 milhões de libras em renovar os prédios. Isso criou empregos, fez com que empresas crescessem e certificou que muitas dessas empresas esses edifícios são mais verdes e mais eficientes. Então isso pode ser um modelo que a cidade do Rio pode aproveitar. Mas sei que Rio é uma cidade muito diferente de Londres, é um outro país que eu acho que nós podemos aprender mais é da África do Sul, uma outra economia emergente, e temos excelente ideia de projetos que foram feitos lá. Uma eu sei que se chama o Cato Manor, a Rua Verde, a atualização da Rua Verde é muito semelhante a outros projetos que eu sei que estão acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro, em outras comunidades, mas basicamente uma renovação verde foi feita em aproximadamente 30 lares. O que aconteceu como resultado dessa reforma, as pessoas tinham água quente na torneira pela primeira vez com aquecimento solar, com painéis no teto, uma economia de 25% nos custos de eletricidade, tiveram acesso à água doce através da coleta da água da chuva, que os ajuda também com a segurança alimentar, com irrigação. Tiveram cada vez mais segurança, maior conforto,
com as melhores instalações e ventilação, não tiveram que usar combustíveis não seguros como parafina, carvão e madeira dentro de casa, que reduz as incidências de doenças pulmonares. Ou seja, tudo isso foi muito importante. Eu sei que projetos semelhantes como esse existem, mas o que aconteceu é que o Conselho de Edifícios Verdes da África do Sul reconheceu que esse desenvolvimento social desses projetos, inclusive a criação de empregos nas comunidades, que vieram como resultado desses projetos precisam ser dados em todo o país da África do Sul. Ou seja, o que eles fizeram é pegaram essa sua ferramenta chamada Green Star, é o equivalente do LEED deles, que eu sei que é utilizado no Brasil, e o que eles fizeram era incorporaram o que eles chamaram de uma estrutura socioeconômica como parte desse sistema, para que os edifícios na África do Sul pudessem ser recompensados por levar em consideração os aspectos socioeconômicos dos edifícios verdes. Nos últimos meses, os primeiros prédios conseguiram reconhecimento de certificar seus edifícios usando essa infraestrutura. E o que o Conselho de Edifícios Verdes na África do Sul esperam encontrar é ser reconhecido nessa estrutura. Ou seja, isso é um modelo para a cidade do Rio de Janeiro, para ser observado no futuro, potencialmente trabalhando com o Green Building Council do Brasil, que eu sei que é muito ativo. E, finalmente, uma última área que nós vamos falar sobre isso, vamos voltar à Europa. Eu sei que na cidade do Rio de Janeiro a resiliência é algo que é muito importante. Eu sei que o Rio é presidente de uma rede muito importante de resiliência no C40, e o que nós já vimos em algumas cidades do mundo, como Paris, por exemplo, é que se pode se reduzir as emissões na cidade, riscos significativos podem ser reduzidos. Então, a França obrigou todos os telhados no país precisam ter ou painéis solares ou um telhado verde. E ao implementar os telhados verdes na cidade, Paris está buscando limitar a sua temperatura, a temperatura da cidade em 2 graus. Nesse caso, o que vai acontecer vai ter uma necessidade reduzida de ar-condicionado. Quanto mais esquenta, mais a necessidade de ar-condicionados, e aí, consequentemente, mais quente fica. É um ciclo vicioso. Ao exigir os telhados verdes, a ideia é que o efeito de aquecimento da cidade seja reduzido e assim mitiga-se os riscos de, por exemplo, de mortalidade que aumenta com ondas de calor, e há também pessoas que se fazem protestos em cidades muito quentes. Então, aumentar o verde na cidade, Paris espera conseguir limitar esses riscos. Cidades como Toronto também estão criando um político semelhante a proprietários de pequenos prédios que têm dificuldade de implementar essa política, trabalhando com empresas locais para oferecer esses incentivos através de grandes empresas. Então, esse é um modelo para uma cidade como o Rio de Janeiro, para que possa reduzir e melhorar a sua resiliência climática. Ou seja, é difícil lhes dar uma ideia de todas as grandes cidades do mundo e suas abordagens aos seus edifícios nos poucos 15 minutos que eu tenho, mas eu espero que isso lhe dê uma ideia para o Rio de Janeiro à medida que olhem os seus próximos 500 anos. Por favor, nos visitem na worldgbc.org, colaborem com o Conselho Verde de Brasil, e eu espero visitar todos vocês em breve. Muito obrigado.